Esther capítulo 4, versículo 10 e seguintes. Então, acharam aí? Então respondeu Esther a Hataque, tem outra versão que fala Hegai, e mandou dizer a Mordecai, Mordecai, tio e pai, porque essa menina ficou órfã de pai e mãe, foi adotada pelo tio, a moça, no hebraico, Hadassa. Na língua dos medos e persas, na Pérsia, Esther. Mandou dizer ao tio: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, isso é, só existe uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para estar com o rei. Fizeram então saber a Mordecai, seu pai, as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não penses que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se você se calar agora, de outra forma Deus levantará socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe, se para uma ocasião como esta, é que foste levantada por Deus para ser rainha. Então levaram então a notícia para Esther, essa resposta de Mordecai. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai e ajunta todos os judeus que se acharem na cidade de Suzã, capital do Império Persa, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei me encontrar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Queridos, o livro de Esther, ele é um livro com conteúdo muito forte, muito pesado, muito glorioso. E esse texto que nós lemos é uma resposta a uma trama diabólica, maquiavélica, por um homem que armou contra o pai de Hadassa, ou de Esther, Mordecai, e incluiu na lei todos os judeus para que o rei instituísse um dia para que pudessem em toda a província matarem os judeus. Olha que negócio louco. Só que quem tramou a lei não sabia que essa menina era judia. O rei também não sabia que a esposa Esther era judia. Ela se tornou a rainha, está no palácio, de boa, e os judeus todos sofrendo, ela não sabia de nada que tinha acontecido. Então, Mordecai, seu pai, juntamente com milhares de judeus espalhados pelo império, estão desesperados, sofrendo, pano de saco, cinza na cabeça, pedindo a Deus misericórdia, pedindo uma saída. E ele então, sem poder encontrar-se com ela, ele está de pano de saco, está com cinza na cabeça, não pode chegar no palácio.
e chega para ela a notícia de que seu pai estava nesse estado lastimável. Ela manda suas servas levarem roupa para ele. Ele não aceita e explica o porquê de tal situação. E ela então, e ele fala que foi criada uma lei e um dia marcado para acabarem com os judeus. E ela então manda uma resposta para seu tio pai, dizendo: ninguém pode chegar no palácio, diante do trono real, sem ser chamado, convidado, convocado pelo rei. Quem chega, morre. Então ela está com medo. E aí, Mordecai responde: não penses que pelo fato de você ser a rainha, o mal não chegará a você. Você também vai morrer, porque você é do povo judeu, é hebreia, é judia. E ela então manda uma resposta, e seu pai o desafia dizendo: será que não foi para uma ocasião como esta que Deus te colocou na posição de rainha? E diz: se você não fizer nada, eu acho isso assim muito fantástico, a visão que Mordecai tem da soberania de Deus. E ele diz: se você não fizer nada, Deus levantará outro meio, isto é, outra solução será dada. Mas será que Deus não te colocou nesse lugar, exatamente nesse tempo, para que você seja a resposta para esta situação? E ela então manda responder: diga para Mordecai que é para convocar um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comida, sem bebida, sem nada. E depois disso eu vou à presença do rei. Se perecer, isso é, se ele não me receber e resolver me matar, não tem problema. Que mulher, hein? Então vamos lá. O nome de nascimento, eu já falei que é Hadassa. Ela é filha de Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim. E eles tinham sido levados, ou ele tinha sido levado cativo, quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém, matou milhares e levou outros tantos cativos. E esse tempo é tempo do Império Médio Persa, que havia destruído através de Dario, destruído o reino da Babilônia, e agora o grande império mundial é Medo-Pérsia, da Média e da Pérsia, uma composição. E o nome do rei é Assuero, ou Xerxes I. Ele reinou de 486 a 465 a.C., filho de Dario o Grande, que reinou desde a Índia até o leste europeu. Tamanho era seu império. E o pano de fundo de tudo isso é que ele deu uma festa de 7 dias para todos os nobres da cidadela de Suzã, e ele ficou reunido com os homens, e a ordem era comida e bebida o tempo todo, à vontade. E Vasti, a rainha do tempo da época, ficou reunida com as mulheres, um chá de rosas, né? Reunida com as mulheres numa outra área, também só comendo e bebendo. Só que depois de alguns dias, Assuero, todo empolgado, chapadão, tem uma infeliz ideia e manda buscar Vasti, que era muito bonita, a rainha, para desfilar na presença dos amigos. Isso é coisa de bebum, né? Trazer a mulher para dar um show para os amigos. Para não falar outra coisa, coisa de bebum.
E aí, ela simplesmente, também lá com as amigas, na dela toda poderosa, também tomando todas, decidiu que não iria. Confusão feita. E aí, o rei manda consultar os principais assessores, 7, que dizem, essa mulher tem que ser destituída, porque ela deu um mau exemplo. Se isso ficar desse jeito, amanhã todas as mulheres do reino não vão submeter os maridos, vão fazer o que quiserem. Então Vasti foi destituída. Ponto. Foi dada então uma ideia para que ele convocasse moças mais bonitas do reino, e o império, como eu disse, era enorme, moças virgens, para uma disputa de beleza, para que ele pudesse escolher a mais bela entre todas para ser a nova rainha. Foram levantadas 400 moças, as mais belas do império. E entre elas está a moça Hadassa, judia, uma menina do povo judeu. Só que nesse intervalo, passam-se 3 anos desde que ele destituiu Vasti. Ele foi depois para uma guerra contra os gregos e não foi bem sucedido nessa guerra. Depois dessa guerra, passadas essas coisas, ele volta e então resolve colocar em prática o plano de constituir uma nova rainha. E é aí que entra esse processo das 400 moças que são selecionadas e que são levadas para o harém do rei, aonde os eunucos, homens que não tinham vida sexual, e eles é que cuidavam dessas moças. E diz a Bíblia que quando Hadassa chegou, ela ganhou o coração do principal eunuco, que a tratou muito bem, separou 7 moças para trabalharem com ela e para servi-la, deu a ela os melhores aposentos. Isso é, essa menina, logo a princípio a gente já pode falar de virtudes dela. Porque essa menina não é uma menina traumatizada, não é uma menina cheia de feridas emocionais, não é uma menina recalcada, porque ela é alguém da alma limpa, pura, tinha muita beleza, e a Bíblia diz que o coração alegre da forma, da beleza, a formoseia, o rosto. Então, quando esse homem bate o olho nela, ele percebe que ela tinha muito mais do que beleza exterior, ela tinha muita beleza interior, muita grandeza de espírito, muita presença de Deus, de graça de Deus na sua vida, uma pessoa livre, feliz. Então ela é separada e ela ficou 1 ano sendo preparada, com todos os protocolos e com todos os preparativos de beleza e olhos. Ela foi para um spa, 6 meses num tipo de óleo e depois em outro, sendo tratada. Bem, esse tratamento de beleza devia prolongar-se por 1 ano, incluindo 6 meses de massagem com óleo de mirra e 6 meses com óleo de bálsamo e outros produtos apropriados. Esther capítulo 2, versículo 12 fala disso. 1 ano no palácio a ser tratada como uma rainha, massageada com os melhores óleos. A mirra possui propriedades terapêuticas, ação antisséptica, anti-inflamatória, antibacteriana e descongestionante, adstringente, curando feridas. Acredita-se que tem efeito revigorante, combatendo a fraqueza, a apatia e o desânimo. 6 meses mergulhada na mirra. Uau! Mais 6 meses no bálsamo, que possui ação cicatrizante e emoliente, além de atuar em vários tipos de inflamações de pele e do próprio corpo. Ok, ponto. Agora eu abro um parêntese para falar
dos planos de Deus na história e como alguém pode fazer planos, ou como alguém pode fazer parte dos planos de Deus na história. Esther não sabia, mas foi coroada, se tornou rainha. Pensa bem, uma menina escrava de um povo judeu que tinha sido expulso das suas terras. Um povo que foi espalhado pelas nações da terra. Por isso a expressão diáspora, que fala de dispersão, foram dispersos. Mas mesmo assim você não vê nessa menina uma menina revoltada, cheia de mágoas, cheia de ressentimentos, cheia de problemas. Ela perdeu o pai e a mãe ainda muito cedo. E Deus colocou na vida dela um homem muito nobre. Apesar de estar vivendo como escravo, não se via como escravo, louvado seja Deus. Um homem que preparou essa menina nos caminhos de Deus, que ensinou, que inculcou, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, que os filhos devem ser ensinados dia e noite, constantemente ensinados na palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, a obediência a Deus, o serviço a Deus. E agora essa moça se torna rainha. Para pensar a grandeza, sair da posição de escrava para se tornar a mulher mais importante do império. É claro que Deus se preocupa com nossas necessidades pessoais, mas Esther entendeu que ela foi colocada por Deus em uma posição estratégica com um propósito. E aí eu comento, preste atenção. Você precisa entender isso, que Deus te colocou nessa terra com um propósito. Desde criança a gente aprende. Qual é o fim principal do homem? Amar a Deus, obedecê-lo em todas as coisas, servi-lo, glorificá-lo em todas as coisas. Aleluia! Ninguém nasceu nesse mundo por acaso. Se você não entendeu isso, você não se encontrou. Por isso você ainda é infeliz. Mas o dia que você compreender que Deus te colocou onde colocou, porque Ele tem um propósito na sua vida, que Deus te deu oportunidades para crescer, para desenvolver, para estudar, para exercer uma profissão, tudo isso com um propósito. Diga comigo, eu pergunto e depois vocês vão dizer: qual é o propósito, igreja? Responda: amar e glorificar a Deus em todas as coisas. Aleluia! Isso é maravilhoso. Você precisa entender isso. Essa moça entendeu que tinha um propósito na sua vida. O mesmo acontece conosco. Também devemos compreender que estamos onde estamos por uma razão maior do que as nossas próprias vidas. Por causa de algo superior aos nossos desejos particulares. Por isso devemos e podemos usar nosso poder de influência, o contexto aonde nós estamos inseridos, onde fomos plantados, para os fins corretos e para aquilo que Deus nos direcionar. É como responder: eis-me aqui, usa-me para a tua glória e para o teu louvor. Por isso a palavra de ordem é: seja a melhor pessoa possível, seja o melhor profissional, seja o melhor estudante, seja o melhor filho. Se coloque entendendo que Deus tem um plano para a sua vida e que você precisa exercitar tudo aquilo que Deus te deu. E claro que Deus quer a sua felicidade. E claro que você vai ser bem-sucedido, vai ser feliz e abençoado. Mas Deus também usará tudo isso, todo o poder de influência, toda a conquista que Ele te deu, tudo que Ele colocou em suas mãos, seus dons e talentos, Deus usará para a sua glória, para promover a glória do seu nome, aleluia, e para estender o seu reino.
Deus não te colocou onde te colocou à toa, só para seu bel prazer. E se você me disser, mas não me colocou ainda em lugar nenhum, é porque ainda você não permitiu ser curado, restaurado, transformado, liberto, e não permitiu sonhar. Os pesquisadores dizem que apenas 2% da população do mundo lidera. Quantos por cento? 2%. E 13% apoia as decisões de 2%. E 85% da população do mundo anda como se fosse uma boiada. Onde tocam, ele vai caminhando. Aí eu digo, em qual time você está? Porque Deus não chamou ninguém para ser boiada. Deus te chamou para ser líder. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele lhes deu a autoridade sobre a obra criada. Deu glória a Deus. Existem vários níveis de liderança. Tem líder de 10, tem líder de 100, tem líder de 1000, tem líder de milhares. Mas você foi chamado para liderar. Para influenciar. Amém? Independentemente da profissão que você exerça. Deus quer que você seja bem-sucedido, seja feliz e glorifique o nome dele. Amém? Devemos confiar que quando Deus escreve a nossa história, nada é por acaso. Quem acredita de todo o coração nessa palavra, que Deus não escreveu a sua história por acaso? Então dão glória a Deus bem forte. Você é única, você é único. Ninguém tem as mesmas digitais que você tem. Tudo faz parte do plano desenhado por Deus, ainda que em alguns momentos as situações não sejam tão claras. Ponto. Agora tem um outro personagem, que é Satanás. Tem aqueles que não permitem ser usados por Deus, fazer parte do plano de Deus, do plano eterno de Deus, e acabam fazendo parte dos planos do diabo. Sabia disso? A Bíblia fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O propósito dele, em último plano, é esse, é destruir. É matar. É gerar infelicidade. Ele é anti-Deus, ele é anti-Cristo. Ele é anti-família, ele é anti-felicidade. Vamos lá. E aqui, e é importante acrescentar o seguinte: estamos inseridos, colocados, plantados em um contexto de guerra espiritual de proporção universal. Existe uma guerra. Deus é amor, o diabo é ódio. Deus é luz, o diabo é trevas. São opostos. E é uma batalha pelas mentes humanas, é uma batalha pelo coração do homem. E como a igreja, grande parte da igreja não entendeu o seu papel, o diabo tem usado pessoas, que o nome hoje é os chamados, os famosos youtubers, que são conhecidos como influencers, não é isso? São os influenciadores, jovens, com 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20 milhões de seguidores. Onde eles estão emitindo opiniões, moldando a vida e o caráter da juventude. Quem sabia disso? Então nós precisamos preparar a nossa juventude, preparar desde o berço, preparar as crianças. E falando nisso, vamos ter um curso nos dias 26 e 27,
para preparar professores para ministrar as crianças, e eu te convoco. Eu perguntei, nós temos um número pequeno de inscritos daqui da igreja. Outras igrejas estão mandando o povo e os nossos estão vacilando. Vamos ter um treinamento para preparar professores para ministrar as crianças. E eu disse, você pai, você mãe, venha fazer o treinamento. Se você não quiser ajudar o ministério, você vai ajudar o seu ministério na sua casa. Como ensinar e treinar as crianças. Bem, o que eu quero te dizer é que assim como Mordecai preparou a menina, a criança, a Radassa, foi bálsamo, foi óleo, foi cura, transmitindo graça de Deus, investindo na vida dela, projetando a moça, acreditando e levando-a a sonhar e mostrando para ela que ela era especial e que fazia parte do povo especial de Deus dessa terra e que Deus tinha um plano para a vida dela. A moça entendeu tudo isso e por isso chegou onde chegou. Nós precisamos preparar essa juventude. E eu digo, você, meu irmão, minha irmã, tem um povo para você alcançar, tem vidas para você libertar, tem milhares para você influenciar e trazer para o reino de Deus. E Jesus falou isso, que você é sal da terra e luz do mundo. Você precisa ser diferente. Você não pode ser crente meia boca, meio crente, meio descrente, trançado, enrolado, mal pagador, mentiroso, mau caráter, torto. E você acaba fazendo um desserviço ao reino de Deus. Porque na hora do diabo acusar, ele pega esses exemplos para mostrar, aí fulano que diz que é crente. Então, ninguém está isento, ninguém está fora. Existem dois times, o de Deus e o do diabo. Só que a escolha é nossa. Aliás, o diabo não dá oportunidade para escolher, Deus te dá oportunidade para escolher, mas o diabo não, ele vai pressionando, manipulando, oprimindo, tentando te arrastar, usando o mundo, usando amigos, usando influência, usando as situações e usando as suas guerras com a sua carne, isso é, com a tendência para o pecado, para arrastar você para a destruição eterna. E aqui nessa história, entra a história de um homem chamado Ramã, ou Amã. Interessante que esse cara foi se promovendo no reino e tal, e o rei o colocou como segundo, lhe deu uma importância muito grande, e as pessoas, quando ele saía, as pessoas tinham que reverenciá-lo, como se fosse um deus. E o tal do Mordecai, o judeu, não reverencia, não se curva diante dele, ele fica irado. E aí, o diabo foi gerando um conflito tão grande no coração dele, que ele chegou em casa um dia e falou para a mulher dele assim, olha, eu tenho toda a força no reino, eu tenho o maior apoio do rei, eu tenho milhares à minha disposição, mas enquanto eu não destruir aquele tal de Mordecai, que não se curva diante de mim, eu não serei feliz. E aí o diabo deu a ele uma ideia terrível, que era lançar um projeto, apresentar ao rei, para matarem todos os judeus dentro do reino, dentro do império. E ele chegou e manipulou e falou para o rei, rei, tem um povo aí que não é coisa boa, é um povo rebelde, é um povo complicado, é um povo que não submete ao Senhor, e eu acho que o Senhor precisa se livrar desse povo para não trazer problema para o reino. Olha que doideira. Boa essa palavra, disse o rei. E aí o cara prepara um projeto, para ele assinar, um projeto não, uma lei, que não é projeto, é o rei que decide, uma lei, e aí ele assina o decreto e marca a data para matarem os judeus em todo o império. E ele ainda disse, queria trazer uma quantidade muito grande de prata, de recursos, para o tesouro do rei, por causa desta ação. A notícia espalha, os agentes do rei levam a notícia para o império todo, os judeus começam a chorar, a sofrer, colocar pano de saco, cinza na cabeça, aquela loucura toda. Aí também,
na capital mundial do império, em Suzã, aquele desespero, e Mordecai está nesse time, entre esses. Vamos lá. Falei do plano, e aí, nesse tempo, a menina já tinha sido escolhida rainha, já se tornara a rainha oficial, e aí é que entra o texto que eu li para vocês no início, quando Mordecai então manda essa notícia para ela, e a confronta, e ela responde como respondeu, dizendo então que iria à presença do rei, mesmo não sendo convocada, correndo o risco de morrer, mas iria, mas que para isso ela pediu 3 dias de jejum. Agora eu queria que você atentasse para um fato. A soberania de Deus interferindo na vida dos homens. Mordecai, ele estava todos os dias perto do palácio, ele não podia entrar no palácio, mas ele estava ali dando cobertura de oração. Todos os dias ele estava na frente do palácio, cobrindo sua filha de oração, a rainha. E aí ele ouviu uma trama de 2 alto-oficiais tramando matarem o rei. Ele ouviu e mandou avisar para Esther, fala com o rei que está acontecendo isso, isso, isso. O rei manda investigar e descobre que era verdade, pegou os 2 caras e degolou, enforcou. Ponto. Agora, é interessante que o livro de Esther não cita nenhuma vez o nome Deus. Pode ler, que você vai ver, não tem lá a expressão Deus, o Senhor e tal, não tem. Mas o livro todo está encharcado da presença de Deus. Aleluia. O fato de que o nome dele não estava sendo citado não quer dizer que ele não estava agindo. Deus trabalha nos bastidores, você pode dar um glória a Deus? Deus trabalha quando o homem não vê. E ele conduziu então Mordecai e Esther, que Deus mesmo já havia plantado como rainha, para agirem com sabedoria, estratégia, inteligência, temor a Deus. E ainda que o povo judeu estivesse no exílio, o Senhor não os tinha abandonado. Agora ouça, essa palavra para você. Às vezes não vemos a Deus, não vemos com olhos físicos, mas podemos nos sentir, e assim podemos nos sentir distantes. Podemos até duvidar da presença de Deus. Quantas vezes o diabo vem no seu ouvido, em meio às lutas que você passa, e diz, ei, Deus não está aí para você, Deus não te ouve, Deus não se importa com você, Deus não julga a sua causa, Deus não te dá vitória. Às vezes podemos até duvidar da presença de Deus, mas o Senhor está no pano de fundo, escrevendo e conduzindo a nossa história. Esther é a grande prova disso. Louvado seja Deus. Agora veja a ação de Deus. O cara foi usado, não foi honrado, ninguém lembrou dele. Mas Deus não se esquece das coisas que nós fazemos. Dê um glória a Deus. Olha que coisa linda. Teve uma noite que o tal do Assuero não conseguiu dormir. Perdeu o sono. E aí, ele não sabe, mas Deus está agindo. Tirou o sono dele e pôs no coração dele a seguinte ideia: manda ler a história dos feitos do reino. E qual é a história que os seus auxiliares pegaram para ler? A história do livramento de morte que ele teve através de Mordecai. Aí leram para ele que 2 dos nobres tramaram matá-lo, mas um homem, um judeu, entrou pelo meio, ouviu tudo e mandou informação. E checaram a história, era real a trama, e esses homens então foram mortos e o reino protegido. Aí o rei vira e falou assim: o que é que nós fizemos para honrar Mordecai? Aí na história diz que nada foi feito. Aí ele teve a ideia, então eu vou honrar Mordecai. Acordou no outro dia com essa ideia na cabeça.
Daqui a pouco aparece lá no palácio o tal do Ramã, ou Amã, o poderoso Amã. Aí o rei vira e pergunta para ele assim: o que deve ser feito com alguém que o rei quer honrar? Só que ele achou que era ele. E ele falou assim: você pega então as vestes do rei. Ele achou que era com ele. Pega as vestes do rei, o cavalo do rei, põe a coroa de ouro, olha para você ver, e coloca um homem conduzindo pela cidade e gritando: assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. O rei disse assim: boa palavra, é isso que eu vou fazer. Aí virou para ele e falou assim: você vai lá buscar quem? Buscar quem? Buscar Mordecai, porque você vai sair puxando o cavalo, o animal, e vai sair gritando pelas ruas da cidade, que é assim que se faz com o homem a quem Deus deseja honrar. Pode glorificar, meu Pai. Olha para mim. Quando você se sentir injustiçado, traído, abandonado, achar que Deus não se importa contigo, que ninguém se importa contigo, que ninguém te ajuda e tal, vai buscar cura, vai buscar cura da sua alma, viu? Porque senão você vai ficar assim mesmo. Você está entendendo? Mas o dia que você olhar e dizer assim: eu estou passando por luta, mas tem um Deus do céu que se importa comigo, que olha para mim, que cuida de mim e que tem a última resposta acerca da minha vida. Diga: Deus é Deus. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da minha vida. O diabo é nada diante da grandeza de Deus. Agora olha que doideira. O cara trama uma lei para matar um homem porque o homem não se curvava para ele. E nessa lei não quer matar só o homem, ele decide, por inspiração do capeta, de Satanás, destruir todos os judeus. Meu Deus, é muito poderoso isso. E o Mordecai, que não perdia de vista a grandeza e a majestade de Deus, o senhorio de Deus na história, aleluia. Não era um homem que estava lá reclamando, murmurando e tal, cabisbaixo, sofrendo, acabado. A menina vira rainha, ele entende: Deus está nisso. Não é por acaso que Deus escolheu essa menina, e é a pessoa preparada, porque Ele tinha preparado para que ela fosse uma grande mulher, com um grande caráter, com toda a estrutura, para ser instrumento de Deus na história. Agora o desafio, mãe, esse é seu maior desafio. Quem falou com você que seu maior desafio é ser a bonita? Quem falou que o seu maior desafio é ser a tal? Quem falou que o seu maior desafio é ter a melhor casa, o melhor carro, os melhores móveis? O seu desafio, mãe, é ser instrumento da graça de Deus na vida dos seus filhos, treiná-los, prepará-los, edificá-los, para que eles sejam homens e mulheres de Deus nessa terra. Essa é a maior conquista. É assim também, homem. Só que eu quero lembrar vocês que a maior mensagem, o maior ensino que nós damos ao nosso filho não é muito mais do que palavra falada, do que estudos ministrados, é o nosso caráter, é a nossa vida, onde eles olhem e se inspirem. Isso é muito forte, gente. Aleluia! E Mordecai, aquele que estava numa trama junto com os judeus, um homem que o odiava, agora esse homem tem que sair para a rua, com Mordecai montado sobre o animal, com vestes reais, e gritando: assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar.
Depois dessa vergonha e humilhação toda, ele chega em casa, e eu esqueci de falar para vocês que ele tinha preparado uma forca de 20 metros de altura para colocar quem? Mordecai. Diga comigo, o rei não conseguiu dormir. Pois é, eu quero te falar que oração tem poder, que oração move o braço de Deus e que leva a Deus a mudar as circunstâncias e mudar pessoas e mudar ocasiões, mudar tudo para abençoar você, para guardar você, para proteger você, para prosperar você, para dar vitória a você. Quando você não é apenas um consumidor da fé, porque hoje, infelizmente, tem uma turma muito grande no Brasil e no mundo que são apenas consumidores da fé, que só querem que Deus os abençoe, mas não querem ser instrumento de Deus de mudança e transformação nessa terra. Se você não for apenas um consumidor da fé, de milagres e de bênçãos, mas se você for alguém que entendeu que a sua vida nessa terra não existe por acaso, e que você não deve viver apenas para você, e que Deus tem um plano eterno preparado para a sua vida, para ser desenvolvido, em que você foi plantado nessa terra para dar glória ao nome de Deus, eu quero te dizer que nada vai te destruir, nada vai te derrotar, nada vai te parar, e Deus vai te colocar nos melhores lugares. Você será irresistível nessa terra. Que lições podemos aprender dessa trama toda? Primeiro, nada foge ao controle de Deus. Você pode dizer isso? Mais forte. Que lindo, hein? Nada foge ao controle de Deus. Ainda que a gente tome decisões erradas, precipitadas, faça besteira, o plano de Deus vai continuar. E se você não quiser ser esse instrumento de Deus na terra, como disse Mordecai, ô rainha, você que sabe, se você não quiser, Deus vai levantar outro meio, outro livramento, Ele tem como fazer, viu? Aí disse assim, mas será que você não acha que não é para esse propósito que Deus te colocou, onde te colocou? Ou se, em outras palavras, você acha que só porque você é bonitona e gostosona, você acha que é para isso que Ele te pôs aí? Só para você ficar mergulhada no óleo? Aí ela caiu a ficha. E ela disse, apesar do risco de morrer, eu vou na presença do rei. Segunda verdade aqui. Então a primeira, nada foge ao controle de Deus, diga. Segundo, preparo físico, emocional e espiritual. Ela se prepara. Ela se prepara emocionalmente. Ela está decidida. Ela diz, então eu vou fazer o que eu devo fazer. Eu vou à presença do rei. Se ele não me receber, se eu perecer, pereci. Estou tentando fazer o que é certo. Meu Deus, que mulher! Em algumas situações, você precisa de paz de espírito para resolver as coisas. O jejum e a oração colocam tudo no lugar. Você pode dizer isso? O jejum e a oração colocam tudo no lugar. O que ela pede ao tio? Convoca o povo para 3 dias de jejum e 3 noites de jejum e oração. Ninguém coma nada. Aquieta a alma, o jejum e oração disciplina o corpo, dão autocontrole e domínio próprio. Saber falar com sabedoria e com inteligência faz toda a diferença. Quando você precisar tomar decisões, recolha-se, silencie a alma para ter equilíbrio, não saia. É gente que não tem inteligência emocional, que sai nervoso, doido, doida, brigando, esturrando, xingando, tomando decisões. Quando está nervoso, nervosa, você só vai fazer besteira.
Também ela demonstrou ousadia. A lei dizia que ninguém podia entrar sem ser chamado. Mas ela compareceu com toda a beleza e com todo o charme do mundo, debaixo de oração, debaixo de jejum. Termina a oração em jejum, certamente ela se alimenta para estar bonita, e ela apresenta-se diante do palácio, e quando o rei viu que era ela, ele estendeu o cetro de ouro, e ela veio e tocou no cetro, e ele vira para ela, e Deus que já estava movendo o coração dele, quando ele tinha 30 dias que ele não dormia com ela. Você sabe que o rei tinha harém, então tinha um monte de mulher, tinha 30 dias que ele não via ela. Quando ele viu, ele endoidou de vez, apaixonou de novo e virou para ela e falou assim: o que é que você quer, rainha Esther? Até a metade do meu reino eu te dou. Uau! Meu Deus! Estrategicamente ela diz: eu quero que o rei vá na minha casa jantar, vou preparar no palácio um jantar para o rei, e quero que você leve também Ramã. O rei manda falar: Ramã, se prepara para hoje à noite jantar comigo e jantarmos junto com a rainha. Aí o cara ficou todo no engano de novo, todo bobão de novo, e disse assim: opa, o que é isso? A rainha mandou me chamar. Ela deu as melhores comidas, os melhores pratos, e o rei curioso, e ele dizia: e aí, o que é? Ela disse: hoje não, volta amanhã de novo, que tem outro jantar para vocês. Deus! Mulher sábia, que você tem essa sabedoria, essa graça de Esther, de Radassa, sobre a sua vida. O marido ali só faltou abrir a cabeça da mulher, empurrando assim. Eu vi daqui, foi... Preste atenção. Obrigado. Quando estamos debaixo da direção de Deus, o rei sempre estenderá o cetro para nós. Sempre teremos o favor dos homens, porque Deus está no controle. Ela foi fazer algo que era contra a lei, mas Deus já estava com o coração dele na mão. Ela já tinha preparado tudo através da oração e do jejum. E agora ela aparece perante ele. Ele se queda todo, estende o cetro e diz: a metade do reino é seu. O que você quer? Na primeira, ela chama para o jantar. Na primeira noite ela não decide, ela não anuncia, deixa ele curioso. Na segunda noite de novo. Humildade e inteligência não são excludentes. Essas coisas não se excluem. Você deve ser humilde, mas você deve ser muito inteligente. A precipitação sempre anula as boas estratégias. Esther mostra que humildade não exclui a inteligência. Ela cumpriu o propósito para o qual foi colocada por Deus naquela posição. O povo judeu foi salvo, Mordecai foi honrado e o inimigo foi envergonhado. Louvado seja Deus. Então a palavra é: vira para quem está do seu lado e diga: não seja precipitado em falar. Fala para as mulheres aí. Você sabe que mulher fala mais do que homem, né? Fala para elas aí: jejum e oração, sabedoria, equilíbrio, não se precipite. Mas conversa, né? Esther foi escolhida para ser rainha quase sem palavras e nada pediu. Encantou com a sua beleza e maneira de ser. Use seus atributos naturais para conquistar os lugares que já são seus, reservados por Deus para a sua vida. A sensualidade pode te levar para a cama, mas não te levará para os lugares de honra. Guarde isso. Ela foi sábia, usou estratégia, ela sentou-se à mesa com o inimigo, aquele que tinha conseguido um decreto para destruir todo o povo judeu, e o homem só não sabia que ela era judia. Convidou o inimigo para um banquete.
Ela poderia ter denunciado o traidor na frente de toda a corte, mas não fez, para dar tempo para o inimigo, para não dar tempo para o inimigo se armar de justificativas e escapar ileso. Eu imagino o coração dela, sentada ali, comendo friamente com aquele que intentava matá-la e matar todo o seu povo. Ouça, haverá momentos em que você terá que sentar-se à mesa com aqueles que te perseguem no trabalho, com aquele que fala mal de você na família, com aquele que te deseja mal. Isso não é hipocrisia nem falsidade, isso é estratégia. Tem hora para cada coisa. Há momentos em que precisamos ter presença de espírito, controle sobre as emoções e mostrar nossa diferença. Mostrar que fomos conduzidos por Deus, não pela nossa alma, mas mostrar nossa autoridade, nosso domínio próprio e colocar em evidência os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Ela prepara para o momento certo. Então a palavra é: não seja precipitado em falar. Diga aí para quem está do seu lado: não seja precipitado em falar. E ela então responde para o rei na outra noite. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, ela não está mandando nada, não é? Se eu achei favor, e se parecer bem ao Senhor, a ti, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e nos aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, eu ficaria calada, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Meu Deus. Assuero, que havia depositado total confiança em Amã, aparentemente não tinha investigado coisa alguma sobre as raízes, as origens da rainha Ester. Ele não sabia que ela era judia. Então o rei falou e disse: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou-me a agir assim? De forma triunfante, Ester havia chegado ao ponto final do seu plano. Essa frágil e bonita mulher, que arriscou a sua vida para salvar seu povo, agora tinha a atenção total do rei, a maior autoridade naquela terra. Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã, o cara sentado na mesa junto com ela e junto com o rei. Então Amã ficou perturbado perante o rei e a rainha Ester. Ester capítulo 7, versículo 6 fala disso. Então o rei designou, e eles já vieram e colocaram um saco na cabeça dele, porque quem tinha sido condenado pelo rei já não podia olhar para o rei. E aí contaram para o rei que Amã tinha preparado uma forca de 20 metros de altura para matar Mordecai. E o rei então mandou que ele e toda a sua família fossem mortos nessa forca. Louvado seja Deus. Fique em pé, por favor. Olha para mim, por favor. Eu quero te dizer, vou repetir o que eu falei no início. Ninguém está nessa terra por acaso. Talvez seu pai e sua mãe não te programaram. Talvez seja fruto de uma gravidez indesejada. Talvez tentaram até um aborto. Mas Deus tinha um plano para a sua vida. Dê um glória a Deus por isso. Eu não sei quantas dores você passou na vida até agora. Eu não sei quantas lutas você passou. Eu não sei que tipo de problema, qual é a sua história. Eu só quero te dizer que se você colocar a sua vida na presença de Deus e disser: Deus, eu quero tomar posse do plano que o Senhor tem para a minha vida, o propósito que o Senhor tem para a minha vida nessa terra, eu quero te dizer que Deus vai te conduzir para o propósito e te conduzirá em vitória. Deus é soberano.